Bom, meus colegas deputados e deputadas, a ONU, ela premiou o programa de cisterna de placa como um dos mais eficazes do mundo de convivência com o semiárido. Ela deu, certo, esse título de reconhecimento como uma política pública executada aqui no nosso país, onde possibilita, e é verdadeiro, que cada uma família que vive no semiárido do Nordeste brasileiro ou de Minas Gerais, a oportunidade de ter no quintal da sua casa, a mais da sua casa, uma cisterna de placa, uma cisterna da primeira água, para que possa, com isso, nos momentos de seca, e nós aqui no estado do Ceará, nós no Nordeste brasileiro, estamos no 6º ano de seca consecutivo, ter uma oportunidade de, quando temos um volume de chuva, acumular essa água nessa cisterna e se tem água potável para o consumo humano. Pois não é que esse governo golpista, esse governo que está aí sendo denunciado por crime pela segunda vez, como formador de quadrilha, ele não fez uma proposta para mandar para o orçamento de 2018 uma redução de 94% dos recursos para beneficiar esse programa no semiárido brasileiro. E às vezes eu fico aqui me perguntando, o que seria de uma família que vive na zona rural, que não tem condição de comprar um carro-pipa d'água, que não tem um poço profundo nas imediações. Deputado, assim que puder, meu deputado. Que não tem condição de comprar um pipa d'água, que não tem um poço profundo nas imediações da sua casa, que não tem condição alguma de comprar, certo, uma garrafa de água mineral, ele e ela estão se amparando na cisterna de placa que tem aqui ao lado, e agora eles vêem a possibilidade dessa política pública que foi construído, certo, no governo do Partido dos Trabalhadores, no governo do Lula e dado continuidade no governo da Dilma, agora ela, certo, totalmente ser destruída nesse governo irresponsável, ladrão que o país tem hoje. Portanto, é preciso, companheiros, é preciso, nossos ouvintes que nos acompanham, que a gente possa compreender que a seca no Nordeste, ela não é apenas uma seca pela falta de chuva, ela é uma seca, muitas das vezes, pela falta de política pública. E esse governo que está aí não tem respeito com o nordestino, não tem respeito com o meio rural, porque quem acaba com a política, tirando 94% do orçamento das políticas de convivência do semiárido, é dizer que trabalhador rural, que o meio rural, certo, pode definitivamente ser destruído sem ter o mínimo de critério e sem ter o mínimo de respeito com esse povo. Eu venho aqui, certo, em nome dos trabalhadores semiárido brasileiro, em nome da ASA, em nome do Fórum Cearense de Convivência com o Semiárido, em nome dos agricultores e agricultora familiar, em nome das famílias, que muitos nem são agricultor familiar, são agricultor da pequena propriedade, mas precisa ter, certo, uma cisterna na sua casa, e hoje não vão ter mais essa oportunidade. A unidade desta casa, deste parlamento, do governo do estado do Ceará e no governo anterior ao governo Camilo, a gente já teve aqui, certo, recurso para a construção de cisterna, com edital que chegou a licitar 19 mil cisternas. Hoje, todo programa do governo federal só dá para construir 4.400 cisternas a nível nacional. Vergonha nacional, desrespeito e imoralidade para o povo brasileiro, para o semiárido. Portanto, a nossa indignação com esse governo
com aqueles que defendem esse governo é no sentido de que a gente tenha mais carinho pelo povo, tenha mais responsabilidade com as políticas públicas e compreenda que não há desenvolvimento no meio urbano sem passar pelo meio rural. E a população não vai continuar vivendo no meio rural se não tiver o mínimo necessário e o básico, que é a água para o consumo humano. Portanto, eu tenho agora certo prazer de ouvir meu colega deputado Carlos Felipe. Deputado, eu queria apenas testemunhar esse programa, que na minha cidade, enquanto prefeito, foram 6.000 cisternas. Hoje esse governo tem uma proposta de 4.000 para todo o Brasil. Ou seja, esse programa dele não dava nem só para Crateús. Você tem uma ideia da dimensão do que é a irresponsabilidade desse governo. Uma irresponsabilidade em vários níveis. O programa de cisterna modificou a vida das pessoas. A questão da verminose, e várias doenças que chegam através da água, a facilidade de um pai, de uma mãe de família, de ter aquela água ali em casa para todo ano, transformou, com certeza foi a maior transformação que existiu na vida do homem do campo, foi a cisterna de água, a cisterna de placa e depois a cisterna de polietileno. Embora nós sejamos mais favoráveis à de placa, mas as duas foram importantes para o estado do Ceará e para o Brasil. E agora o governo atinge frontalmente o homem do campo e o Nordeste. Quando ele tem retira, praticamente acaba com um programa dessa dimensão. É de uma irresponsabilidade imensa. E assim, cara deputado, tem sido com muitas coisas. A farmácia popular, o Minha Casa Minha Vida, agora é o Minha Mala Minha Vida. É o congelamento da saúde, da assistência, da educação, a diminuição do investimento nas nossas universidades, da cultura. É um desgoverno para o país. Espero que o Congresso Nacional aceite aquela denúncia e faça justiça com o povo brasileiro. Muito obrigado, nobre deputado. Portanto, é o mínimo que esta casa, que nós parlamentares podemos fazer. É lutar para que se tenha a continuidade das políticas públicas. E meu colega deputado foi muito feliz. Você citou, certo, algumas percas no meio rural, meu caro deputado e agora presidente Carlos Felipe. O desmonte é da cisterna de placa, mas é também do PAA, é do PENAI, são todas as políticas públicas. E nós reconhecemos e a Vossa Excelência, que é médico, né, acabou de afirmar o quanto que é importante uma cisterna para que a gente tenha água, certo, potável para o consumo humano. Portanto, meus colegas e colegas deputados, eu fico muitas das vezes aqui, né, eu que sou agricultor familiar, que nasci numa comunidade rural, no meu querido município de Massapê, onde não tinha energia, onde não tinha água encanada, onde na época sequer estrada tinha para ligar o município de Massapê ao município de Meruoca. Hoje eu vejo a grande maioria das famílias quase universalizada, certo, com uma cisternazinha na porta de casa, e ainda, deputado, desse ano, quase todo cheio, porque a região nossa de Massapê, pegando a Serra da Meruoca, foi uma região que nós tivemos, certo, um bom volume de chuva, dentro da média, 700 milímetros, e está lá as famílias hoje, preocupadas com outras políticas públicas, preocupadas com outros investimentos, mas tem a segurança de que pelo menos água para o consumo humano, ela tem até, se Deus quiser, o começo do ano, quando voltar a chover. Mas aquelas outras do meu município, do seu município, do nosso município, já que nós representamos todos os municípios do estado do Ceará, aquela região que estão na região do Centro-Sul, no sertão de Canindé, na região do Vale do Jaguaribe, onde corre o rio Jaguaribe e hoje está seco, dependendo da transposição do Rio São Francisco. Além de não ter a cisterna, além de não ter a perspectiva de ter uma nova cisterna, a gente ainda tem hoje, certo, esse desgoverno que está aí acabando com as políticas públicas. Portanto, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar todas as entidades da sociedade civil, coordenada aqui no Ceará, pelo Fórum Cearense de Convivência com o Semiárido, da Ásia Nacional, que estão na luta, que foi premiada a nível internacional como uma política pública, como uma entidade que mais
economizou recursos, que mais tratou os recursos públicos com seriedade, por isso recebeu essa premiação e hoje nós estamos aqui ameaçados de continuar. Quero também aproveitar e fazer um pedido ao nosso governador, ao governo do estado do Ceará, ao governador Camilo Santana, que pegue parte do recurso do FECOP, nós nessa casa, deputado Carlos Felipe e demais colegas, estamos para isso, para que a gente não deixe de implementar a política de construção de cisterna de placa aqui no estado do Ceará. Que a gente corra na contramão desse governo que está aí, certo, denunciado por corrupção, que a gente pega os recursos do FECOP e de outra fonte e que tenha um olhar para o meio rural, que nós não podemos e não devemos deixar de ter um olhar sensível, um olhar positivo para os trabalhadores que são responsáveis por 67% da produção e que precisa de água para o consumo humano. O que o governador já fez hoje com perfuração de poços, com dessalinizadores, com adutora de engate rápido, com cisterna de placa, é muito importante, mas essa política precisa continuar e eu faço aqui também um apelo em nome das entidades, da sociedade civil, das comunidades, das famílias que ainda não têm uma cisterna de placa em casa e não vão ter mais pelo governo federal, que nós possamos utilizar o recurso do Fundo de Combate à Pobreza e que essa se torne inclusive uma política de Estado, uma política nossa, coordenada pelo nosso governador Camilo, que é universalizar o programa de cisterna de placa no estado do Ceará. Portanto, eu quero mais uma vez, certo, parabenizar a ASA, parabenizar o Fórum Cearense, lamentar profundamente esse golpe que foi feito pelo esse desgoverno do governo federal e chamar a responsabilidade para que a gente continue fortalecendo as entidades do movimento social, lutando por mais política pública e a principal no Nordeste, no semiárido, é a política d'água e o programa de cisterna, ele dá essa opção dos trabalhadores viver com mais dignidade e permanecer no meio rural. Um abraço, meu nobre presidente, muito obrigado.